aí, seus especialistas em China de Taubaté? Tudo bem com vocês? Eu acordei hoje, sábado de manhã, e tinha um monte de gente me xingando no meu canal no YouTube. E eu fazia mais, mínima ideia do que estava acontecendo, até que me mandaram o link desse vídeo. Eu fiz um react sobre esse vídeo de como viver na China do Não Adivinho, abraço Marcelo. E aparentemente o cara resolveu fazer um react do meu react. E os fãs dele ficaram muito dodói. Vídeo há um ano atrás sobre como era viver na China. É fato para todo mundo que a China é um país comunista e que tem um governo autoritário. Quem fala que não, ou é membro do partido chinês ou está completamente fora da realidade. Vamos lá. Táticazinha olavista, básica, Quem não concorda comigo, ou está fora da realidade, ou faz parte do partido, sabe? Baseado em que isso aí, A China não é comunista. A China é, no máximo, socialista com características chinesas, que é o que eles definem, não sou nem eu. É o governo chinês e os chineses que se definem dessa forma. A China está em transição para o comunismo e o plano deles é, sei lá quando, se tornar totalmente comunista. Em 2049, eles querem se tornar socialista de alto nível, sei lá como é, eu não lembro exatamente a expressão, mas esse é o plano. A China é governada, sim, pelo Partido Comunista Chinês, mas não é um país comunista. Apesar disso, alguns comunistas insistem em dizer que a China é um paraíso, muito pelo fato de ser uma enorme potência econômica. E é mesmo, a China tem aí uma das maiores economias do mundo, mas não tira o fato do partido chinês ser um governo autoritário. Exatamente. E aí vem o comunista metafórico. Eu nunca vi ninguém falar que a China é um paraíso na Terra. Nem as pessoas que moram aqui. Os chineses que trabalham comigo, eles criticam uma porrada de coisa. Questão da saúde não ser pública, ou ser extremamente cara, a Covid-0 que tinha vários momentos que foi uma bagunça. Os estrangeiros que moram aqui, eu nunca vi ninguém falar que isso aqui é um paraíso na Terra. Então, é o comunista metafórico. Exatamente isso que eu explico no meu vídeo de um ano atrás. Recentemente, um cara aí chamado Felipe Durante, ele reagiu a esse meu vídeo com um tom arrogante, professoral, defendendo a China como se fosse uma enorme maravilha morar lá. Olha, eu só contra-argumentei os teus pontos, cara. Não se doa tanto, irmão. Tu tem 2,8 milhões de seguidores no YouTube. Tu postou um vídeo, eu achei esse vídeo e fiz um react contrapondo. É só isso, cara. Eu não te magoei tanto assim. Eu nem duvido, tá? Pra quem é um cidadão do Ocidente e não morar lá, acredito que seja um país normal ali, normal. Vamos ali, Sinofobia básica, com esses animais aí na alimentação. Mas assim, só vou te contar um negócio. A gente não é ocidental, irmão. Entre aspas. Mas a questão do vídeo não era essa, e sim mostrar o que acontece na China, que até onde eu vi não tinha nenhuma mentira lá. E aí a gente vai rebater um pouquinho agora nesse vídeo de hoje, beleza? Vamos mostrar aqui então, enquanto ele mesmo se contradiz em algumas coisas, vamos lá. Mostrar aí que tudo que eu falei naquele vídeo é com base no que a gente encontra, na internet, em grandes portais de notícia e até mesmo em portais progressistas, tá? Então, assim, não é nenhum absurdo as coisas ditas naquele vídeo, tá? E mesmo assim, tem gente como esse Felipe aí tentando menosprezar, só pelo fato. Eu não tô menosprezando não, cara. Eu só tô mostrando que o que chega pra vocês não é a realidade. É só isso. Relaxa, respira e aceita. Dele morar lá, Então vamos lá, fica aí, depois da vinheta. A gente vai ver essa fita aí. Senão vai ficar muito grande, a gente vai perder muito tempo nesse vídeo. Então, para poupar o nosso tempo aqui, eu vou rebater ali alguns trechos de algumas coisas que ele disse lá no vídeo. Tu vai rebater alguns pontos que tu acha que tu tem capacidade de rebater. Mas já vamos aproveitar, deixa aqui, já se inscreve, deixa o like, já deixa um comentário aí, porque eu preciso de engajamento nesse vídeo, porque esse vídeo do cara vai bater aí uns 100 mil views e eu quero mais que o meu tenha também 100 mil views. Então, faça aí, já manda para todos os amigos, cachorro, vizinho, papagaio, etc. No vídeo dele, tá? Porque tem muito sabichão de internet pagando de intelectual nos comentários do vídeo dele. Enfim, a bolha dele, Bom, ele começa dizendo que o vídeo é divertido porque é de gente que nunca veio pra cá falando como é viver aqui. E aí, pessoas que falam sobre como é viver na China sem nunca ter pisado aqui. Tudo bem com vocês? Bom, é o típico argumento de você não mora aqui, então todos os seus argumentos estão automaticamente cancelados. Me desculpa, mas na Coreia do Norte, se você perguntar pra algum cidadão de Pyongyang, eles vão dizer que lá é o melhor país do mundo. Pergunto o que esse estudante acha do governo de Kim Jong-un. Nós consideramos o admirado Marechal Kim Jong-un como um nosso pai verdadeiro. Mas como eu nunca, em momento algum, de nenhum vídeo falei, olha, tu não sabe de nada porque eu moro aqui. Eu nunca disse isso. O meu ponto é, eu vivo na China, eu trabalho com chineses, eu convivo com a cultura chinesa há mais de 3 anos. Eu estou aprendendo chinês. E tu se informa pela Gazeta do Povo.
Vamos inverter essa situação aí. Vamos pensar que tem um chinês fazendo vídeo sobre o Brasil, sobre como é viver no Brasil. Só se informando pela mídia. Quem sabe mais? Vocês que moram no Brasil, Marcelo, ou o chinês aleatório aqui, metafórico, que está fazendo vídeo? Cara, não é difícil, né, fazer essa conexão e entender que, por mais que tu se informe aí, todas as notícias que chegam aí, elas são filtradas. Né? Elas chegam para ti e são passadas para ti de uma certa forma para causar justamente isso. E eu só moro aqui e estou mostrando que essas informações não são verdade. Mas eu raramente uso esse argumento de eu moro aqui na China e sei mais. Raramente. Esse é um dos poucos momentos. Porque, no fim, toda a tua argumentação é baseada em Gazeta do Povo. Como eu não moro na Coreia do Norte, eu não posso falar, né? Já que os norte-coreanos ali de Pyongyang estão falando que é o melhor país do mundo, então ponto final, acabou com todos os seus argumentos. Coreia do Norte é o melhor país do mundo. E agora eu vou falar um negócio, Marcelo, que talvez exploda a tua cabeça e da galera que te segue, provavelmente vai vir aqui me xingar de novo, Coreia do Norte não faz parte da China, mano. Sabe? E o vídeo é sobre China. Simples assim, Kim Jong-un é líder da Coreia do Norte e não da China. Por quanto é lugar que você vai, sempre vai ter muita gente. Outro ponto a se considerar é que... Olha eu concordando contigo, cara. Olha eu concordando contigo. Pô, aí... me ajuda a te ajudar, Marcelo. A gente está falando de um governo comunista, então tudo lá é muito controlado e regulamentado. Controlado, e esse controlado é baseado em quê? Só porque é comunista? Né? Regulamentado, sim. Sim, só porque é comunista. Sim, só porque é comunista. Tirei essa informação da onde, Marcelo? Tirou da onde, Marcelo? CPTK? Pô, mano. Governo comunista implica em um governo autoritário e controlador. Me cita um exemplo de governo comunista que não controla, ou pelo menos tenta controlar tudo, com um Estado extremamente gigantesco se metendo em qualquer coisa que você possa fazer. Vamos usar esse exemplo aqui, né, da Deutsche Welle que ele está mostrando. Governo chinês invade celulares de manifestantes para reprimir protestos. Os Estados Unidos faz isso desde 2001. Então, nesse caso, usando esse teu exemplo aí, que tu quer usar isso aqui para mostrar que a China é autoritária, os Estados Unidos também é. Se for assim, os Estados Unidos também é um país comunista autoritário. Se for só por isso, né? E aí eu quero adicionar um ponto na história da Coreia do Norte, ele me mostra um vídeo de um coreano falando que ele gosta de morar lá, que a Coreia do Norte é boa e tal. E, sabe, por que o coreano não pode gostar de viver lá? Por que isso não pode acontecer? Por que isso não pode existir? Qual que é o teu problema com um coreano dizer que a Coreia do Norte é um lugar bom para se viver? E reprimindo, sim, qualquer tipo de manifestação que vá contra os interesses do partido. Acho que sim. São dados ali... Tudo mais ou menos, né? Tudo vem do governo chinês e não dá pra você confiar muito ali. Por quê? Por que não dá pra confiar? Sério, ele perguntou por que não dá pra confiar em dados. Sério? Por que não dá pra confiar? Irmão, aqui a gente trabalha com fatos, cara. Por que não dá pra confiar? Simplesmente chega e faz um vídeo na internet, olha, não dá pra confiar no Marcelo do Nodvin. Por quê? Você tem que provar por quê. De um governo comunista. Tem que ser muito inocente para acreditar no que o governo chinês diz para você. Até em um governo democrático, você já não deve confiar. Imagina. Aí é um problema teu, cara. É um problema teu com a tua realidade aí. Imagina confiar num partido autoritário que está há décadas no poder. E calma que a gente já vai mostrar alguns atos autoritários do partido chinês. Estados Unidos tem dois partidos que basicamente é um do mesmo. E eles só se revezam no poder. Mas aí tudo certo, né? É um país que invade outros países, mata milhares de pessoas pelo mundo, mas não é autoritário, né, cara? Pô. Aí, né, vai que tem algum fanboy da China tentando questionar aqui e dizer aí que o Xi Jinping é um anjo na Terra. Porém, a gente sabe que um dos preceitos básicos do comunismo é você cultuar ali o seu líder, cultuar o governo. Negativo, negativo, isso não existe. Não já existe. O que ele vai falar? O líder. Isso é uma mentira. Totalmente mentira. Não tem nem discussão para uma... não, mas isso... Não. Isso é mentira. Não existe culto ao líder num governo comunista? Bom, vamos pegar um exemplo da Coreia do Norte aqui. Cara, de novo, é China, não é Coreia do Norte. Xi Jinping, não Kim Jong-un. Me traz exemplo de culto à imagem do Xi Jinping. Na Coreia do Norte existe culto à imagem, sempre existiu, por vários motivos. Mas nós estamos falando de China, Marcelo. Marcelo, me ajuda a te ajudar. E música, qual é o seu tipo favorito? Música revolucionária. E as letras? As que falam do nosso grande líder Kim Jong-un. Gosto especialmente dos filmes que tratam dos feitos dos nossos grandes líderes. Gosto especialmente dos filmes que tratam dos feitos dos nossos grandes líderes. Cadê seus estudos? Bom, se isso não é doutrinação para cultuar o líder, eu não sei o que é.
tu não sabe porque tu é um ignorante no sentido de simplesmente desconhecer como funciona culturas orientais, confucionismo, etc. Isso de grande líder não é só comunista. Isso vai achar em Singapura, eu esqueci o nome do cara que fundou, não é que fundou, né, mas é que estava lá no movimento de independência de Singapura. Japão, Coreia do Sul, que são países de direita. Todos eles têm. Mano, Rainha Elizabeth morreu, cara. Tinha imagem dela espalhada por tudo quanto é lugar, inclusive em outros lugares do mundo. É comunismo? Não é. De novo, né? China, Coreia do Norte. Ah, tá. Mas na China é diferente, né? O Xi Jinping não incentiva o culto ao líder, não. Bom, agora você... Não da forma como tu tá mostrando aí. E, de novo, confucionismo, cultura asiática, que é uma coisa que tu não conhece e provavelmente nunca vai se interessar em conhecer. Você me calou, né? Segundo o rapaz aí que mora na China, isso não existe. From rural areas in central China to an earthquake-stricken region. From the cold days of winter. Bom, não tira o fato de que o... Aí ele me mostra um trechinho de um vídeo de política do Xi Jinping. Cara, isso é um vídeo de política que o Bolsonaro fez, o Lula fez, o Biden fez, sei lá, mas todos os políticos fazem. Só porque vocês acham que a China não tem política, que não existe disputa de poder, que tem, dentro do próprio Partido Comunista tem. Mano, é só um videozinho de política, cara. Pelo amor de Deus, mano. Pô, Marcelo... que o Partido Comunista Chinês reprime o extremismo religioso. Agora, quem define o que é extremismo religioso é o próprio partido. Marcelo, tu acha que quem define o que é extremismo religioso nos Estados Unidos, Marcelo? O Ronald McDonald? É o governo dos caras, mano. Os caras literalmente têm uma lista que eles chegam e falam, olha, isso aqui agora é um grupo terrorista, isso aqui não é mais, isso aqui não é mais. O Talibã não era, quando estava ajudando os Estados Unidos a lutar contra a União Soviética, e aí quando o Talibã resolveu cutucar os Estados Unidos, agora é um grupo terrorista. Vocês acham que quem fez isso? A sereia da pequena sereia? Não, né? Foi o governo dos Estados Unidos, cara. Depois do fiasco de Mao Tse Tung, né, a partir da década de 80, o governo chinês... Fiasco de Mao Tse Tung. Que fiasco, irmão. Que fiasco. O cara que fiasco. País mais pobre do mundo em 1949. Quando ele morre, a expectativa de vida já tinha dobrado e o país estava crescendo aí numa média de 5, 6% ao ano. Que fiasco. Meu, o cara tá defendendo o Mao Tse Tung. Não, eu tô atacando o teu argumento vazio. É uma diferença. Tu falou uma parada, um fiasco do Mao Tse Tung, sem apresentar dados nenhum, sem apresentar nada. Eu fui e falei, olha, essa é a realidade da China quando os caras vencem a guerra civil e essa é a realidade da China quando o cara morreu. Simples. Não tô fazendo juízo de valor se o Mao Tse Tung era legal ou se não era gente boa se não era. Mas é que eu entendo que vocês têm a dificuldade de compreender que se eu falo algo positivo sobre a China, para vocês é defender. Porque vocês estão acostumados a só receber notícia ruim e notícia negativa. Caralho, tu é cego, miséria! O Mao Tse Tung é só um dos maiores genocidas da história. É, no governo dele só morreram aí, só um pouquinho aí, cerca de 50 a 80 milhões de pessoas. Só isso, coisa pouca. E detalhe, o país nem estava em guerra com nenhuma outra nação. Coitado do Mao, né? Todo vídeo que tem essa história de fome eu tenho que falar, né? Marcelo, eu não espero que tu conheça o século das humilhações, todas as guerras que a China passou, invasões estrangeiras, não espero que tu conheça isso, certo? Tá? E muito menos a tua audiência. Mas a China passou por mais de 100 anos de invasões, de usurpadores, de imperialismo, que a China era um império. E aí tem Revolução Xinhai em 1911, tem a marcha para o norte, tem o início da Guerra Civil, invasão japonesa, o fim da Guerra Civil. Cara, são mais de 100 anos nesse processo. Já existia fome na China antes, existia muita fome na China antes, morria muita gente de fome. O Partido Comunista vence a Guerra Civil, vem aí o grande salto adiante, que tem um monte de problema, que causou parte da fome, com certeza. E estou na China, eu estou falando isso e não tem ninguém batendo na minha porta para me prender. Isso, inclusive na China existem críticas à grande fome, como é que é o nome? A Revolução Cultural, tem tudo isso aqui. Mas a China passou por enchente, por combate de pobreza, por um monte de doença, por ser um país extremamente pobre. E aí a gente volta na questão dos números, 50, 80 milhões. Esses números são sempre aquela maluquice de cara morreu de malária, vai para fome. Cara morreu de disenteria, vai para fome. Cara morreu de gripe, vai para fome. É assim. Os números realísticos vão falar entre 10 e 15 milhões. E também tem um ponto de foi de propósito ou não foi de propósito, que todo mundo sabe que não foi de propósito. Né? Aqui não foi de propósito. Foi todo um processo
Como eu falei, erros de grande salto adiante, enchentes, outras paradas climáticas e toda a inércia que vinha de todas as guerras. Então eu falo, olha, porque a China não estava em guerra. Não estava em guerra em 1950, 1958, né, quando teve enchentes grandes por aqui. Mas e os 100 anos para trás, cara? Não esquece, papagou, é que nem eu falo nos vídeos do Rock, é um tabuleiro de War zerado, e Age of Empires do zero, não funciona dessa forma, cara. Ele é super gente boa. Ele não tem culpa nenhuma, ele é super gente boa. O cara do Zanando Moura, a gente já sabe mais ou menos qual que é o viés desse Marcelo. Né? Seguinte, o Brasil vai ser a maior potência mundial, mas pra isso acontecer a gente tem que matar metade do país de fome, beleza? Quem que tá governando o país? O Thanos? O cara que se submete a defender o Mao Tse Tung? Ah, rapaz, complicado, velho. É difícil. Então, né, Marcelo, esse teu argumento, de novo, como sempre, a maioria do teu vídeo é só argumento vazio. Vamos chutar que morreu 50 milhões de pessoas, como tu falou. Isso, na época, não era nem 10% da população da China. Não teve isso de vamos matar metade da população. Metade da população naquela época era mais de 250 milhões de pessoas. E aí um cara, né, que tem um canal com 2,8 milhões de pessoas seguindo, deveria ter uma responsabilidade maior na informação que passa, né? Mas, né? É difícil. Um governo comunista, você lá não difícil. tem liberdade de expressão alguma, né? Você não tem direito à propriedade privada. Eu moro na China. Faço vídeo há 3 anos. Tem, sei lá, quantos vídeos meus criticando o governo chinês. O governo chinês assiste os meus vídeos porque eles já me falaram e eu continuo aqui. Tenho meu vídeo de trabalho, continuo trabalhando, vivo a minha vida. E aí? Esses argumentos de vocês não aguentam 5 segundos de realidade. O governo chinês é a favor de liberdade de expressão. Vocês ouviram? Eu não disse isso. Vocês não ouviram isso. Tá? Voltem e ouçam o que eu falei. Né? Mas existem várias coisas que não são tão legais como isso, como a liberdade de expressão. No Brasil a gente tem liberdade de expressão e aqui na China muitos chineses, na verdade todos, né? Eles não podem, se for, por exemplo, contra o governo, expressar ideias. Publicamente, né? Exatamente. Então, por exemplo, às vezes você passa na rua, se você vê um protesto, alguns até tentam, né? Eles colocam faixas, fazem protestos contra o governo, mas não dá 5, 10 minutos, já vem polícia, já sai prendendo todo mundo, levando todo mundo. Eu só vi uma vez protesto aqui perto de casa, não faz muito tempo, faz uns 3, 4 meses. E assim, eu passei, tava um monte de gente protestando, acho que contra salário baixo, alguma coisa assim. E aí eu voltei, não deu 15 minutos depois, não tinha ninguém na praça. Desapareceu todo mundo. A polícia chega, e aí assim, você quer ficar protestando? Pode ficar, mas você vai preso. Bom, eu não sei vocês, mas eu prefiro acreditar no canal 2 a mais do que em alguém que defende Mao Tse Tung. Então vamos lá. O 2 a mais... Esqueci de falar, mas eles moram na China também, tá? Então esse argumento de que eu não moro na China, portanto tudo que eu digo é inválido, não vai funcionar. Porque eu primeiro nunca falei isso. Então vamos lá. Eu moro na China, mas eu não tenho autoridade para falar. Mas o 2 a mais morava na China, porque eles não moram mais, e eles têm autoridade para falar. Ô Marcelo, né? Vamos seguir um raciocínio só aí, cara. Pô, me ajuda a te ajudar. Então, existe isso sim. Existe isso de a polícia ir lá e parar com protesto e tal. Acontece. Mas a gente viu também situações em que não aconteceu. Vai aí no meu vídeo sobre os protestos em novembro do ano passado. Pô, tem polícia lá nos protestos de Xangai, a polícia não faz nada, a polícia só observa. No fim do protesto que rolou umas paradas lá, a polícia prendeu meia dúzia de gente, é isso aí. Mas mês passado, quando a China acabou com a política de zero Covid, as empresas que faziam kits de teste, aquele teste PCR, aquele que vai no nariz ou na garganta, as empresas fecharam de um dia para a noite, sim, porque não precisavam mais teste. Dezenas de milhares de pessoas foram demitidas da noite para o dia. Essas pessoas foram para as ruas de Chongqing e quebraram tudo. Sim, tocaram terror. Tem um monte de vídeo aí da galera queimando o carro, virando o carro. Chegou para vocês aí? Provavelmente não. As pessoas foram presas? Não. Deixa eu contar outro negócio. No Brasil, para fazer protesto, precisa de autorização da polícia. É um país autoritário por causa disso? Porque se esse é a régua, o Brasil também é um país autoritário. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, também tem que ter autorização. Sim, dependendo do estado, eu acho. E aqui é a mesma coisa. Aqui tem greve direto. Direto as pessoas parando fábrica para protestar por coisa. Mas o Marcelo não sabe, logo não existe. E aí, como eu falei, o 2 a mais, esse casal que morava na China, o argumento deles vale. O meu que moro na China não vale, só porque é contrário ao Marcelo, né? Isso chama cherry picking em estatística, quando tu escolhe os dados que tu quer usar porque concorda com o que tu quer dizer. Se você ousar em criticar o governo, fazer alguma manifestação, você está lascado, vai preso, pode ter... É interessante ele falar isso de fazer manifestação que vai estar lascado, vai preso. Literalmente, no fim de novembro, teve todos aqueles protestos contra a Covid-0. E o governo o que fez? Ouviu as pessoas. E depois passou a metralhar.
Não metralhou ninguém, irmão. Não metralhou ninguém. O governo simplesmente acabou com a política de zero Covid e começou a mover para sair da Covid zero. Vamos lá. Governo chinês invade celular para reprimir protestos. Vamos lá. Governo chinês invade celulares para reprimir protestos. Várias pessoas relataram que suspeitam ter tido seus telefones hackeados. Cadê a prova, Marcelo? Sabe quem faz isso aí? Os Estados Unidos, cara. Os Estados Unidos literalmente trabalha com Facebook, com Instagram, com todas essas empresas de tecnologia grande e recebe dados dos caras direto. Ó, Marcelo. China usa robôs e drones para controlar a população de Xangai durante o lockdown. Então, essas notícias, né, Gazeta do Povo, sempre vem com China usa, porque no fim os caras não vão dizer, olha, o condomínio tal usou. Porque não foi governamental isso aí. Não teve uma iniciativa governamental para usar drone e robô. Era gente do condomínio que usava isso. Era alguma autoridade do condomínio ou da rua que usava isso. Mas nunca teve nada do governo do governo federal de forma a espalhar e usar isso no país inteiro. Nunca houve. Sabia que eles usavam isso aí. China. Aquele vídeo ali é um vídeo antigo de alguém, de um condomínio, que botou lá o megafone naquele cachorro robô e pronto. Não é nem do governo. De novo, é do condomínio. Prepara endurecimento de repressão aos protestos contra lockdowns. Bom, sinceramente, eu acho que a gente não precisa ir tão além. É só você pesquisar aí os protestos contra a política de lockdown na China e contemplar o quanto o Partido Comunista Chinês é bonzinho. E escuta. Então, esse é o teu problema, cara. É o juízo de valor. Eu nunca disse que é bonzinho ou malzinho. Assista o meu vídeo sobre os protestos. Assiste lá. As pessoas e mandam elas irem para casa com todo o carinho e amor do mundo. Teve gente que fugiu do lockdown em Xangai. Eu fiquei em lockdown em Xangai por 58 dias. Teve gente que fugiu do lockdown. Foi pego. O cara só teve que pagar uma multa de 200 yuan. E é isso aí. Tem vídeo disso. A polícia pegando o cara, botando o cara no carro, levando o cara para casa. E é só. Não aconteceu nada. Ninguém foi morto. Nada aconteceu. Existem dados aí de que pelo menos 25% do país vive ali na extrema pobreza, né? O governo não vive mais. A China tirou todo mundo da extrema pobreza em 2020 ou 2021. Bom, de novo, ele acredita em dados do Partido Comunista Chinês, né? Pergunta pro norte-coreano e ele vai te dizer que a Coreia do Norte é a maior potência econômica mundial. De novo, Coreia do Norte não é a China. E, Marcelo, a gente não precisa acreditar. Porque acreditar parte do princípio de fé. A gente não tem fé. Esses dados do governo chinês foram auditados pelo Banco Mundial. Simples assim. O Banco Mundial não é instituição de esquerda. O Banco Mundial veio aqui e atestou que sim, a China tirou 800 milhões de pessoas da extrema pobreza. E aí vamos lá. De onde é que sai o teu dado de que 25% da população vive na pobreza extrema? Não precisa apresentar a fonte, né? Mundial. Agora, rapaz, eu confesso, né, que eu fico com vontade de ir pra China. Lá não tem pobreza, olha só que maravilha. Lá só tem mão de obra análoga à escravidão, mas... Ninguém diz que na China não tem pobreza. Extrema pobreza. É outra fita, Marcelo. Sobre trabalho análogo à escravidão, claro que tem. Mas sabe onde é que tem? No Alabama. Fecharam uma fábrica da Hyundai porque os caras estavam usando... Não era nem escravidão, era trabalho infantil no Alabama. Sabe onde é que tem trabalho escravo, Marcelo? Nas prisões privadas dos Estados Unidos. E aí? É ótimo, né? No Brasil, né? Volta e meia tem a Izara, Riachuelo, essas empresas grandes sendo multada por trabalho análogo à escravidão. Pô, Marcelo. Mas não tem pobreza. Bom, pra finalizar aqui, mostrar como o Partido Comunista Chinês é muito gente boa, né? Como ele mesmo diz aí. O governo só orienta... Como ele mesmo diz aí, não. Vamos ser honestos, né? Vamos tentar pelo menos ser um pouco honesto. Eu nunca falei o Partido Comunista é gente boa, sabe? Não existe isso. Nunca fiz juízo de valor de bonzinho ou malzinho. A população e deixa ela se manifestar à vontade. Vamos ver um vídeo aqui do próprio Felipe sobre o que ele tem a dizer dessa liberdade que existe na China. Pessoal, esse é um vídeo, então, do próprio Felipe num lockdown que estava acontecendo. Tá, vamos ver. Então, no lockdown que estava acontecendo em Xangai, em abril ou maio de 2022, tá? Vamos lá. Eu já devia estar livre, mas por causa desse cara aqui... Ah, entendi, por causa desse cara. E esse cara aqui é quem? Ele é um morador aí? Quem que ele é? Um taxista? O que ele é? Ele é da administração da rua, Marcelo. Ah, deve ser alguém do governo, né? Ou se não é alguém do governo, é alguém obedecendo às ordens do governo, né? Deve claro, ser, eu acredito. Claro. Eu não posso sair desse portão lá. Eu não posso passar do portão. Puta, que triste, né? Um governo tão de boa não deixa sair. Porque tem um caso aqui na rua
Tem um caso na rua, tudo isso. Um caso na rua e você não pode sair? Sim, de novembro teve todos aqueles protestos contra a Covid-0. Né? E o governo o que fez? Ouviu as pessoas e começou a mover para sair da Covid-0. Eu não posso sair desse portão lá. Eu não posso passar do portão. Ouviu as pessoas e começou a mover para sair da Covid-0. Eu não posso sair desse portão lá. Eu não posso passar do portão. Ué? Eu moro... Sim, como eu falei, desonestidade, né? Completa desonestidade. Porque esse vídeo de Xangai é de abril ou maio, agora eu não me lembro a data exata, de 2022. O meu react é da semana passada, né? É só desonestidade. Vamos lá. Uma curva pra lá. Por que tu não pegou os vídeos que eu fiz depois, né, Marcelo? Porque não interessa, né? E eles disseram que por causa desse caso, eles não têm como gerenciar todo mundo. Entendi. E por isso... Por isso tem que ficar trancado. Sim. Por isso tem que ficar na sua rua. Você não pode sair da sua rua. Sim. Essa é a liberdade que tem na China, então? Sim. Você diz? Cara, era a política de Covid-0 que salvou milhões de pessoas aqui. E é esse milhões de pessoas, quem falou? O governo dos Estados Unidos, universidades dos Estados Unidos, universidades da Europa. Simples assim. Todo mundo tem que ficar trancado. Todo mundo tem que ficar trancado. Caramba, cara. Mas é muito legal a China, cara. Que liberdade, não. Sendo que aí uma sinofobia de leve, né, com aquele trouxa. Engraçado ele usar a imagem do Xi Jinping como trouxa, né, sendo que o Xi Jinping tem só um doutorado em engenharia química e é presidente da segunda maior potência mundial, né? Mas foda mesmo, o cara é o especialista em China lá de Taubaté. E o meu lado da rua, pelas regras, já tá livre. Ah, já tá livre. Sabe o que você faz? Você questiona o Xi Jinping. Fala pro Xi Jinping, ué. Fala, o Xi Jinping, tá livre meu lado da rua, então eu posso sair se eu quiser. Ou então você vai ali, não tá aquele cara no portão e sai. Ué, não tá. Então, o que eu fiz na época, né? No ano passado, Marcelo, porque esse vídeo de novo é do ano passado. Eu fui na sede do partido que, saindo ali daquele portão, virando à esquerda, tem a sede do partido ali, né? Eu fui lá e reclamei. Não dei nada, mas eu fui lá e reclamei. E aí? Os caras ouviram o que eu tinha para dizer e falaram, olha, infelizmente a gente não pode abrir, porque não dá para controlar a rua inteira e tal, beleza. E não me aconteceu nada. Não tá livre? Mas de acordo com eles não tem como gerenciar todo mundo, mas tem com eles. De acordo com eles quem? Eles... O governo, Marcelo. Né? Quer dizer, é isso? Marcelo. Chinês. Tem vários condomínios gerenciando com cartão, como uma forma de provar onde é que mora e tal. Sim. Mas pra gente aqui não tá funcionando. Aí, por conta disso, eles estão dizendo que eu tenho que ficar mais 7 dias trancado. Mais 7 dias trancado, que beleza! Esse vídeo aqui é sensacional, velho. Não é mais sensacional do que esse teu de comédia aí, cara. Porque assim, eu tenho certeza que isso é um sketch do Porta dos Fundos que eu tô fazendo o react aqui. Sensacional. Mas quem diria, hein, Felipe Durante? O governo chinês impedindo o seu direito de ir e vir por causa de um caso de Covid na sua rua? Olha, quase que eu chorei de tristeza, hein? Que tristeza. Ainda bem que o Xi Jinping é gente boa. Faz o seguinte... Eu não falei nunca que o Xi Jinping é gente boa, Marcelo. E isso era parte da política de zero Covid da China, que já acabou por conta dos protestos. Em parte, né, por conta dos protestos. Magicamente. Aproveita que o governo chinês assiste os seus vídeos e pede pra eles deixarem você sair daí. Quem sabe eles se escutam. Enfim, de onde você não espera nada, é de onde não sai merda nenhuma mesmo. Então, Marcelo, eu não preciso pedir pro Xi Jinping me deixar sair na rua, porque esse vídeo que tu pegou, cara, é de 2022, cara. Sabe? Nós estamos em 2023 já. Esse vídeo tem quase um ano. Esse aqui sou eu caminhando nas ruas de Xiamen, né? A cidade onde eu moro hoje. Isso facilita muito a minha vida, irmão.